Fala galera, nota 10, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Reginaldo Carvalho, de Administração, e a nossa aula de hoje é sobre motivação, comunicação e liderança. Se você está precisando desse conteúdo para fazer uma ótima prova, beleza, vem conosco, porque essa aula foi feita para você. Muito bem, pessoal, motivação, comunicação e liderança são os três tópicos que nós iremos discutir na nossa aula e com certeza você vai tirar bastante proveito. Muito bom. Galera, motivação, nós trouxemos aqui alguns conceitos para que você pudesse fixar, entender a lógica dessa dinâmica tão importante, não só na nossa vida pessoal, mas também, claro, na vida profissional. Vejamos os exemplos. Primeiro diz que a motivação pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo à ação. Pegou a ideia? Perceba que nós precisamos ter um motivo, nós precisamos ter um objetivo para exercer o que, pessoal? Uma ação e chegar até esse objetivo. A motivação também é, pessoal, entendida como uma força que aciona e direciona o comportamento. Ou seja, ela tem uma característica interna, depende de cada um. Você precisa se motivar para atingir o seu objetivo. A motivação também é uma energia que faz a mesma ação, não é verdade, pessoal? Essa energia que vai fazer a gente correr atrás dos nossos objetivos. E, por último, mas não menos importante, um impulso que vai gerar a nossa ação para atingir os nossos objetivos. Então, a motivação ela é uma força, ela é um impulso, ela é uma energia que nos leva aos nossos objetivos. Não esqueça, conceito importante. Verifique agora esse outro tópico que nós iremos trazer sobre o mesmo tema. Por quê? Porque a administração de recursos humanos, a tradicional, claro, né, gente, tem como uma de suas principais preocupações a motivação do indivíduo na organização, como ponto de partida da integração e a produtividade da força de trabalho. Observe que aqui a análise é feita a nível global, tá bom? E não apenas como uma manifestação da personalidade. Como assim, professor? Observe que a motivação ela vai ser vista no sentido macro, como ela pode ser utilizada para a gente extrair produtividade da equipe de trabalho. Não apenas um elemento interno. Lógico que a gente tem que fazer com que as pessoas da nossa equipe de trabalho, e nós mesmos sempre, estejamos motivados. Verifique essa imagem que o prof trouxe aqui para vocês. Lá embaixo, na escadinha, verifique lá no primeiro lance. Eu não vou fazer. Ou seja, a apatia, a tristeza, não é verdade? E aí começa alguma coisa a mudar. Eu não consigo fazer, mas pelo menos já olhou e observou que talvez tenha alguma possibilidade, né? Eu quero fazer. Opa, mudou o perfil, a energia, o impulso, a intenção é outra. Como eu faço? Há um interesse, não é verdade? Eu vou tentar fazer. Opa, agora nós vamos para buscar a ação. Eu consigo fazer, eu vou fazer, sim, eu fiz. Observe que a primeira imagem, o bonequinho estava completamente desinteressado, virado de costas, sentado, não é isso? E lá na última, ele está comemorando o objetivo atingido a partir de uma energia interna, de um impulso que ele envidou, que ele colocou para atingir o seu objetivo. Isso, pessoal, é motivação. Legal. As pessoas motivadas apresentam uma enorme aptidão para o desenvolvimento. Ou seja, eu quero crescer, eu consigo através do meu esforço, não é isso? Que é o potencial para aprender novas habilidades. A partir do momento que eu estou motivado, eu tenho condições de absorver diversos outros conteúdos, diversas outras atividades, porque eu quero, eu estou com energia, eu estou com impulso, eu estou com vontade, eu tenho um desejo, eu tenho motivação. Modificar atitudes, comportamentos e liberar sua criatividade. Quanto mais motivado o indivíduo está, mais produtivo e criativo ele é. Não esqueçam dessa observação importante sobre a motivação. Legal, agora nós iremos trabalhar algumas linhas teóricas da motivação e vamos trazer nomes consagrados da administração, sobretudo aqueles que focaram nas relações humanas, sobretudo aqueles
que focaram na motivação. Bora lá! Elton Mayo, pessoal, propiciou um cenário favorável à introdução de uma nova abordagem na solução dos problemas de administração, focalizado no processo de motivar os indivíduos a atingir metas organizacionais, nas quais analisa as condições adversas de trabalho impostas pela administração científica, concluindo que os operários tendem a reunir-se em grupos informais como fuga dos efeitos da estrutura formal. Nesses grupos informais, esses trabalhadores conseguem comunicar-se com maior facilidade, além de encontrar ambientes de apoio para a melhoria de seus problemas. Vocês estão lembrados? O início da administração, a administração científica, era focado na tarefa, na execução de determinados objetivos e não abria espaço para a interação, porque havia uma esteira que estava ali passando e cada indivíduo tinha uma função nessa esteira e a produtividade dele era medida basicamente por o que ele conseguia fazer. Não havia a preocupação da interação do indivíduo com os outros colegas de trabalho e muito menos a preocupação com o indivíduo, com os seus sentimentos, com as suas necessidades. Beleza? Então, a teoria que o Elton Mayo apresentou era diferente, era focar no homem, focar no indivíduo para alterar a sua capacidade produtiva, olhar mais para o homem, talvez um pouco menos para o processo. Elton Mayo colocou o enfoque nas pessoas, na experiência de Hawthorne. Observe que a ideia dele era verificar as relações humanas no ambiente de trabalho e nada melhor, naquele momento, do que levar essa discussão para dentro de uma fábrica e lá ele fez a experiência. Essa experiência, pessoal, apresentou algumas conclusões que nós iremos observar aqui nessa tela, eu com vocês. Vamos lá. A primeira delas foi que o nível de produção resultante da integração social, ou seja, o grupo, a equipe consegue ampliar a sua produção a partir da atuação conjunta e não o indivíduo separado. A segunda foi que o comportamento do indivíduo se apoia no grupo, ou seja, eu irei reagir de acordo com o meu grupo atua. Isso é importante. O comportamento do indivíduo espelha o comportamento do grupo. Grupos sociais informais foram montados, foram trabalhados. Veja que existe uma estrutura formal dentro da empresa para a realização de determinada atividade, mas os grupos informais necessariamente acontecem. Nós sabemos que isso é fato. Quem trabalha sabe que as relações informais acontecem independentemente da atividade que você desenvolva, seja ela igual ao do seu colega, seja pessoas de níveis hierárquicos diferentes, beleza? Recompensas e sanções sociais também são observadas, foram observadas na experiência de Hawthorne. A especialização no trabalho não é sinônimo de eficiência. Observe, pessoal, que na administração científica o indivíduo fazia uma única atividade do início até o final da sua jornada. Na teoria, era para ele se tornar um especialista e aumentar a produtividade dele. Só que foi observado nessa experiência que o indivíduo, de tanto fazer a mesma atividade, acha que ela é monótona e acaba invariavelmente reduzindo a sua produção. Isso não é positivo. Na experiência, foi observado que alguns colegas trocavam as atividades para poder sair um pouco da monotonia, o que fazia com que a produtividade até aumentasse. Os elementos emocionais merecem atenção. Não podemos esquecer que a escola que estudou essa teoria era exatamente a escola das relações humanas, ou seja, o foco era nas pessoas. É claro que se algum indivíduo tivesse um problema pessoal, a sua produtividade iria reduzir, mas se ele fosse atendido com a atenção dos demais colegas e se sentisse recebido, o que ia acontecer? Ele iria ampliar a sua produção. Fato este que não acontecia na administração científica, até porque lá o foco era exatamente no processo. Não vamos esquecer. Muito bem. Um outro teórico muito importante na teoria da administração foi o Frederick Herzberg. Observe, ele classificou os estímulos de trabalho em duas categorias. Os fatores higiênicos, quais são eles, professor? São aqueles voltados para atender a natureza material e fisiológica da mão de obra, ou seja, aquilo que a pessoa precisa ali, no curto prazo, para a sua sobrevivência.
não é verdade? E os fatores motivacionais, na procura de incentivos como participação, realização profissional e progresso profissional. Veja que um tem a ver com fatores basicamente físicos, não é isso? E o outro tem a ver com uma realização profissional, uma realização pessoal. As pessoas são formadas por essas duas ideias, por esses dois tipos de fatores, conforme a teoria do Herzberg. Bom, a administração deve perceber que os fatores higiênicos são importantes, mas uma vez neutralizada a insatisfação, não geram resultados positivos. Apenas os fatores motivacionais conduzem ao melhor desempenho. Veja, se eu tenho o básico, eu luto pelo básico e eu atinjo o básico, eu, na teoria, vou começar a estabilizar o meu comportamento e não querer ascender mais. Já quando eu tenho esses objetivos, que são questões minhas, pessoais, e logicamente podem ser entrelaçadas com a empresa, o que acontece? Eu fico constantemente motivado a atingir o objetivo. Por quê? Porque eu tenho o básico e estou sempre correndo atrás do motivacional, do diferenciado, do melhor para mim, para a minha família, para a minha profissão. Beleza? Tranquilo. Chris Argyris. Gente, o Argyris, ele pesquisou os efeitos da organização na vida dos indivíduos, concluindo que a restrição imposta aos empregados pelas estruturas empresariais, em vez de garantir a ordem e a eficiência, geram resistências e desestímulos que bloqueiam a capacidade de realizações do indivíduo. Argyris identificou 3 fatores que levam as empresas a frustrar seus empregados. Pessoal, são 3 e não esqueçam de cada um deles. A estrutura formal. A pessoa, ao realizar sua atividade, sente-se cercada, presa por uma estrutura formal, algo que as pessoas geralmente tendem a renunciar. Elas gostam de ambientes informais, se sentem melhor. Na visão de Argyris, a estrutura formal fazia com que o empregado se sentisse cerceado, sem liberdade. Liderança impositiva era um outro fator que fazia com que as pessoas se sentissem chateadas em realizar as suas atividades e, por consequência, reduzissem a sua produtividade. Muito importante a função do líder, mas, nesse caso, aqui a gente está falando basicamente da chefia, aquela chefia que vai trabalhar de maneira autocrática, não é isso? Que não vai dar liberdade ao empregado, vai persegui-lo, vai fazer com que ele se sinta desmotivado no seu ambiente de trabalho. E, por último, os controles administrativos. As pessoas, segundo a versão do Argyris, não gostavam de se sentir controlado. Embora a gente saiba que o controle é muito importante, é uma função administrativa que faz parte do processo e que é necessário, mas dependendo do modo como o controle é realizado, ele pode sim trazer desmotivação para a equipe de trabalho. Agora, nós vamos conhecer um outro teórico muito famoso, que foi Abraham Maslow. Ele criou a pirâmide das necessidades, muito conhecida como a pirâmide da motivação de Maslow. Pessoal, segundo essa pirâmide, as necessidades humanas estão dispostas em quê? Em níveis. É isso aí. Numa hierarquia de importância e influência, e que pode ser visualizada como uma pirâmide. Observem que essa pirâmide é segmentada em 5 níveis, em 5 blocos, e nós temos das mais elementares, das mais básicas, para as mais complexas. Verifiquem que o indivíduo vai sair conquistando uma a uma de baixo para cima. Essa era a ideia da pirâmide que a gente vai estudar com bastante detalhe agora. Olha aí, galera. Muito bem. Primeiro a gente vai fazer a separação para a gente poder se organizar agora e entender o que são as necessidades fisiológicas, de segurança, social ou de amor e relacionamento, estima, autorrealização e realização pessoal. Vamos começar pela primeira, as necessidades fisiológicas. Galera, as necessidades fisiológicas são basicamente aquelas relacionadas com a fome, com a sede, com o repouso e também o desejo sexual. Observe que as pessoas primeiro vão querer resolver os problemas mais elementares. Eu preciso comer, eu preciso beber
para poder ter garantida a minha sobrevivência. Bom, a partir do momento que eu tenho essas necessidades fisiológicas resolvidas, satisfeitas, eu vou querer mais. E aí eu vou buscar moradia e emprego para me dar segurança, tanto do ponto de vista físico, quanto também da questão econômica, financeira, da continuidade. É uma segurança que eu tenho, ter uma moradia e também ter uma capacidade financeira para me sustentar e sustentar a minha família. O terceiro tópico são as necessidades social ou de amor e relacionamento. Gente, estão ligados à associação, à participação e à aceitação pelo grupo. Já que eu já atendi as minhas necessidades fisiológicas, eu já tenho uma casa, eu já tenho um emprego, agora eu quero ser aceito pelo grupo do trabalho, eu quero ser bem recebido pela família, eu quero ser bem recebido pelos vizinhos, eu quero ser bem recebido pelos amigos. Ou seja, estarei nesse momento realizando a terceira hierarquia de necessidades, segundo a teoria de Maslow. A quarta etapa das necessidades, segundo Maslow, são as necessidades de estima. E o que isso significa, professor? Bom, seria a autoconfiança, o status, o prestígio e a consideração. Agora que eu já tenho as situações anteriores, eu quero me sentir valorizado na sociedade, no grupo, eu quero ser reconhecido por tudo que eu faço, por tudo que eu fiz. Entenderam? Então, essa é a quarta hierarquia, segundo a visão de Maslow. E a quinta, tá aí, é o topo, autorrealização ou realização pessoal. Segundo Hidalberto Chiavenato, não necessariamente as pessoas vão chegar em todas as necessidades. Pode ser que algumas não atinjam esse topo, que seria a autorrealização ou realização pessoal. Mas em que consiste esse topo? Seria a realização do próprio potencial e do autodesenvolvimento contínuo. Seria atingir o ápice da sua capacidade de produção, da sua capacidade intelectual e conseguir continuar evoluindo, ou seja, eu vou do básico até o limite da capacidade que eu tenho, ou seja, da capacidade do ser humano. Então, pessoal, Maslow trouxe essa ideia. Essa pirâmide é bastante cobrada em provas e é claro que você não vai errar. Beleza, galera? Agora nós vamos conhecer um novo teórico, Douglas McGregor. Gente, ele trabalhou a teoria X e a teoria Y. Professor, o que é isso? Gente, elas são antagônicas, tá bom? Vamos verificar as características da teoria X, coloquei aqui para vocês, e as características da teoria Y. A teoria X, numa perspectiva de algo mais antigo, numa teoria mais científica, e a teoria Y, mais direcionada para a teoria das relações humanas, um pouco mais moderna, pelo menos concomitante, né, pessoal, contemporânea à existência do McGregor. Vamos lá? Bom, a administração pela teoria X diz que tem que haver vigilância e fiscalização das pessoas, desconfiança das pessoas, imposição de regras e regulamentos, descrédito nas pessoas, centralização das decisões na cúpula, atividade rotineira para as pessoas, autocracia e comando, pessoas como recurso produtivo. Pessoal, verifiquem que aqui o ser humano ele é considerado quase que como um objeto, como uma máquina, né? Ele não vai ter crédito, ele vai apenas executar uma função dentro da empresa, assim como era na administração científica, lá nos primórdios da administração nas fábricas, não é isso? Ou seja, o ser humano é indolente, o ser humano é preguiçoso, tem por tendência a não querer trabalhar. Essa é a ideia principal da teoria X. Já em contraponto, nós temos a teoria Y visando o quê? O autocontrole e a autodireção, confiança nas pessoas, liberdade e autonomia, delegação de responsabilidade, descentralização das decisões na base, atividade criativa para as pessoas, democracia e participação e pessoas como parceiros da organização. Verifiquem que aqui existe uma crença maior no que as pessoas podem fazer para contribuir dentro das empresas. Por isso que essas teorias são tão antagônicas, mas que têm que andar conjuntas, ok? Beleza, gente? Essa foi a contribuição do Douglas McGregor para a administração.
Ok, vamos agora para um outro tópico importante da nossa aula de hoje, que são três. Então, agora a gente vai para a comunicação. Professor, eu vou ler o conceito. Maravilha! A palavra comunicação deriva do latim comunicare, que significa tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões. Gente, o que o jornalismo faz nos dias de hoje? O que as redes sociais fazem nos dias de hoje? Exatamente comunicarem, fazer com que uma informação se torne comum para todos. Dentro das empresas é a mesma coisa, a comunicação ela vai acontecer para todos os membros da equipe, para todos os membros da organização. Tradicionalmente, a comunicação é conceituada como um processo mediante o qual uma mensagem é enviada por um emissor através de um determinado canal e entendida por um receptor que pode ou não enviar um feedback, ou seja, uma resposta, um retorno. Esse é o processo comunicativo do ponto de vista mais inicial mesmo, né? O processo comunicativo entre humanos tem a necessidade de cada um desses elementos que foram agora citados. Contudo, dentro da organização, a comunicação ela assume adornos, ela assume outras funções e características também muito importantes. E nós vamos agora falar especificamente sobre a comunicação organizacional. Então, fala muito, tá certo? Gente, ser um comunicador habilidoso é uma das características essenciais para ser um bom administrador e líder de equipe, mas a comunicação também deve ser administrada em toda a organização. Verifiquem que aqui a gente não está falando da comunicação só como uma habilidade do administrador ou de membros da equipe. Nós estamos falando da comunicação como um elemento essencial para o processo administrativo, logicamente dentro das organizações. Então, nós vamos estudar a comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, horizontal, a comunicação formal e também a informal dentro das organizações. Se prepare, vamos lá! É isso aí, comunicação de cima para baixo. O prof trouxe para você um organograma que mostra o nível mais elevado, hierarquicamente falando, né, pessoal, lá em cima ali do presidente, do CEO da empresa, e vai descendo pelos diretores, gerentes de departamentos, supervisores, até os executores das atividades. Ou seja, quando a comunicação parte das linhas de hierarquia superiores e chega às inferiores, nós iremos chamar isso de comunicação de cima para baixo, conforme está indicando aqui as setas que o prof trouxe. Então, é isso que vai fazer a diferença. De onde vai partir a comunicação? Se ela parte da hierarquia superior para inferior, nós estamos falando de comunicação de cima para baixo. Exemplos que o prof traz para você, está aqui, ó. Um gerente passando umas atribuições à sua secretária. O que é isso? O gerente acima, a secretária abaixo, recebendo as orientações, então de cima para baixo. Uma supervisora fazendo um anúncio a seus subordinados. Olha aí a imagem. Aqui nós temos a chefe, a supervisora, fazendo um anúncio a seus subordinados. O que é isso aí que está acontecendo? Está acontecendo uma comunicação de cima para baixo, da maior hierarquia para a menor. O presidente de uma empresa dando uma palestra para a sua equipe de administração, ou seja, na hierarquia, no organograma, nós temos o presidente acima e os diretores, os membros da equipe, logo abaixo. Beleza? E aí, nós chegamos agora no inverso, na comunicação de baixo para cima, ou seja, quando nós temos a equipe repassando informações para os gestores, para os elementos superiores na hierarquia. Não esqueçam, a gente vai sempre tratar a visão das setas, tá bom? É bastante tranquilo esse conteúdo. De cima para baixo as setas estão descendo, de baixo para cima estão subindo. O processo comunicativo acontece dessa forma. E não esqueça, a equipe tem que se sentir motivada a fornecer informações, a participar, a contribuir, a trazer as suas ideias, a verbalizar, a praticar a comunicação de baixo para cima. Como exemplo, a gente pode apresentar aqui para vocês esse colaborador que está levando ao seu superior hierárquico uma informação. Essa informação, pessoal, pode ser verbalizada.
presencial, mas ela também pode acontecer via documentos formais da empresa. Então, pode ser via papel, pode ser via e-mail, pode ser via aplicativo de conversas que a empresa fomenta o uso de seus empregados. Logo, a comunicação de baixo para cima pode acontecer dessas maneiras que eu acabei de colocar para vocês. E nós também temos a comunicação horizontal. Gente, a comunicação horizontal ela vai acontecer entre pessoas que trabalham na mesma equipe, estão no mesmo nível hierárquico, ou pode ser até que façam parte de departamentos diferentes. A questão é que não vai haver hierarquia entre elas. Nesse caso, estão no mesmo nível, ou seja, eles têm um diálogo horizontal, beleza? Ok, trouxe também, claro, exemplo para vocês da comunicação horizontal. Um agente de compras discute um problema com o engenheiro de produção. O que é isso? Um não tem hierarquia sobre o outro, mas estão discutindo o aperfeiçoamento de um determinado produto. Beleza, comunicação horizontal. Uma força-tarefa de chefes de departamento se reúne para discutir uma preocupação particular. Esse exemplo, pessoal, acontece todos os dias nas empresas, departamento de recursos humanos, departamento financeiro, departamento de compras, departamento de vendas, todos eles se reúnem e discutem uma questão comum. Veja que não tem hierarquia de um departamento sobre o outro, de um chefe sobre o outro, mas eles estão com um objetivo comum. Ou seja, ali o diálogo, a conversa, a comunicação necessariamente é horizontal. Beleza, é isso aí. Pessoal, não vamos esquecer que ambientes complexos, empresas maiores, grandes organizações, os setores necessariamente têm que dialogar, porque a atuação de um certamente pode impactar na atuação do outro. Por isso, a importância da comunicação horizontal entre os departamentos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação formal. As comunicações organizacionais diferem em sua formalidade. As comunicações formais são oficiais, episódios de transmissão de informação sancionadas pela organização. Ou seja, pessoal, existe uma forma, existe uma estrutura, é algo mais amarrado, é algo mais pré-definido. Podem mover-se de baixo para cima, de cima para baixo, horizontalmente. Muitas vezes envolvendo papel. É isso mesmo, pode ser uma comunicação interna, pode ser um memorando, não é isso, gente? Pode ser um e-mail, ok? Tudo isso vai acontecer por um canal previamente definido e com um determinado modelo de emprego, de atuação. Não esqueçam que os manuais que as empresas usam servem até para dizer como a produção do texto, como a comunicação deve ser empregada dentro da empresa. Vejam aqui esse exemplo que a gente está trazendo agora. Está havendo o que, gente? Uma comunicação formal, uma reunião, ok? E daí pode acontecer diversas outras comunicações internas, onde um setor vai dialogar com o outro, repassando informações do desenvolvimento de um determinado produto ou serviço. Já a comunicação informal, ela foge a essas amarras. A comunicação informal, pessoal, ela não é oficial. É aquela desenvolvida espontaneamente através da estrutura informal e fora dos canais de comunicação estabelecidos pelo organograma. É ali a hora do cafezinho, é aquela conversa que pode acontecer na entrada, na saída, não é isso, pessoal? Sendo todo tipo de relação social entre os colaboradores, é a forma dos funcionários obterem mais informações através dos conhecidos boatos e rumores. Olha aí, estão observando? Embora muitas pessoas achem que os boatos e rumores não devem acontecer de maneira nenhuma, eles são inevitáveis dentro do ambiente de trabalho. O importante é que eles não impactem negativamente para a realização das atividades, sejam das pessoas, sejam das organizações. Galera, agora nós vamos trabalhar a liderança. Esse tópico é muito importante e muito valioso. A liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida através do processo de comunicação humana, a consecução de um ou diversos objetivos específicos. Vejam a figura do líder, aquele que é seguido, aquele que consegue retirar um grupo
da inércia e levá-lo a grandes resultados. O papel do líder é muito importante dentro de qualquer organização. Não vamos confundir liderança com chefia. Liderança e chefia, embora tenham algumas semelhanças, são tópicos bem diferentes. A liderança, ela é algo mais informal e a chefia é algo padronizado, definido pela empresa. É fato que muitas empresas conseguem identificar a liderança em determinados empregados e lhe conceder cargos de chefia. Quando a gente consegue mesclar as duas coisas, isso é maravilhoso para a organização. Ok, a liderança constitui um dos temas administrativos mais pesquisados e estudados nos últimos 50 anos. As teorias sobre a liderança podem ser classificadas em 3 grandes grupos, que nós iremos estudar cada um deles agora. O primeiro grupo que a gente vai trabalhar vai ser as teorias de traços de personalidade, ou seja, quais são as características de um líder, o que faz uma pessoa ser líder dentro de uma empresa, dentro de uma organização. A segunda, pessoal, serão as teorias sobre estilos de liderança. Quais são os estilos que são empregados dentro da empresa ou dentro das organizações que nós devemos adotar? Tem que ser sempre o mesmo modelo? Modelos diferentes no mesmo tipo de serviço, no mesmo tipo de atuação, vão ajudar ou vão prejudicar? Bom, vamos saber já já. Teorias situacionais da liderança. Então a situação, o contexto em que a gente vai trabalhar vai exigir uma liderança diferente? Bom, vamos estudar isso também. A primeira teoria que nós vamos estudar é a teoria de traços de personalidade. Essa teoria é uma das mais antigas da administração quando se estuda liderança. Não esqueça que um traço é uma qualidade ou uma característica da personalidade. Ou seja, algumas pessoas já nascem com determinados traços que fazem essas pessoas serem consideradas líderes, têm determinadas características. Ou seja, o líder ele tem traços específicos de personalidade que vão fazer dele diferente dos demais elementos do grupo. Verifique que nós temos aí 7 elementos e um deles é diferenciado. Esse aí é o líder e nós vamos saber já já o porquê. Gente, os traços mais comumente apontados são os seguintes: traços físicos, traços intelectuais, sociais e traços relacionados com o quê? Com a execução da tarefa. Os traços físicos dizem respeito à energia, à aparência e ao peso do indivíduo. Os traços intelectuais dizem respeito à adaptabilidade, à agressividade, ao entusiasmo e à autoconfiança. E você vai contando aí se você tem essas características aí. Quantas dessas você tem para saber se você tem características de líder conforme a teoria dos traços de personalidade, tá bom? Terceiro, traços sociais. Cooperação, habilidades interpessoais e habilidade administrativa. Você é comunicativo, é organizado, sabe fazer determinadas tarefas, consegue cooperar, trabalhar bem em equipe, levar a equipe para determinados objetivos? Bom, então você está com essa característica de líder, viu? Traços relacionados com a tarefa. Impulso de realização, persistência, iniciativa. Você corre atrás, consegue fazer, traz as pessoas junto com você para que as atividades sejam realizadas? Se a resposta é sim, você tem o traço de relacionamento com a tarefa. Vejam aí os nossos líderes destacados, adiante das suas equipes, apontando o sentido e levando o grupo consigo. Ok, galera? Agora vamos para o segundo bloco, que seriam as teorias sobre os estilos de liderança. Professor, entendi, Nesse caso aí, seria a maneira como o líder vai atuar. Isso mesmo. A liderança, ela pode ser autocrática, ou seja, o líder toma para si todo o poder de decisão e não sobra nada para a equipe. A equipe vai ser apenas executora daquilo que ficar definido e como ficar definido pelo seu líder. Já a liderança democrática é diferente, vai haver a participação e tanto o líder quanto os membros da equipe irão participar de forma igualitária. Por último, nós temos a liderança liberal, é aquela que vai deixar
os colaboradores livres para discutir, para executar, para fazer, para implementar, para corrigir, e o líder vai ser quase que apenas um observador. Ele vai dar ali os instrumentos necessários e a equipe é que vai desenvolver a atividade. Professor, achei estranho esse processo. Como é que o líder não vai atuar? Calma, pessoal. Às vezes, o líder precisa realmente se afastar e deixar que a equipe faça determinada atividade. Imagine uma situação em que o líder da equipe não tem o conhecimento específico de determinada atividade que os técnicos teriam. Então, ele vai apenas dar o contexto suficiente para que a equipe consiga desenvolver a atividade de forma autônoma, livre. Beleza? Ok. Então, agora, de maneira um pouco mais detalhada, nós iremos falar sobre as formas de liderança. A primeira, a autocrática, pessoal, ela tem a ênfase centrada exclusivamente no líder. Ele vai fixar as diretrizes, não vai ter participação do grupo e vai determinar também as providências e as técnicas para a execução das tarefas. Observem essa imagem aí, ó, existe a centralização e inclusive aí esse líder está sendo bastante autocrático, né? Está fazendo com que os seus colaboradores se sintam até constrangidos, diminuídos frente à sua figura. Já na liderança democrática é diferente. A ênfase não vai ser apenas no líder, e sim no líder e nos subordinados. Eles irão debater as diretrizes e também irão decidir em grupo, com o mesmo peso de decisão. Vai ser um ambiente estimulado e assistido pelo líder. O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo. Ou seja, o trabalho do grupo certamente vai ser mais produtivo do que apenas a visão de uma pessoa, apenas do líder. Percebam que o ambiente aí ele está muito mais leve, as pessoas estão participando, contribuindo, aparentemente todos estão falando e pensando no objetivo do grupo e o líder está ali, inserido no meio deles, ouvindo e também debatendo com a equipe a melhor solução. Galera, a teoria última é exatamente o estilo de liderança liberal. ênfase nos subordinados, a liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, com participação mínima do líder. Ele fica ali destacado enquanto a equipe executa a atividade, pensa a atividade, executa a atividade, leva a ação adiante. E o líder apenas observa, dá as condições mínimas para que a equipe possa atuar e levar o projeto adiante. Teorias situacionais da liderança. É claro que você deve ter se identificado com algum tipo específico das teorias, né? A autocrática, a democrática, a liberal, mas é importante que nós saibamos que dependendo do processo que vai ser realizado, da atividade, do produto, do serviço, pessoal, vai haver um tipo de liderança direcionado, um tipo de liderança mais interessante para ser empregado. Existem algumas circunstâncias em que talvez a liderança autocrática não funcione. Existem algumas circunstâncias em que ela talvez seja necessária. Existem algumas situações em que a liderança liberal não vai funcionar. Existem outras que ela é a mais indicada. Ou seja, a gente tem que saber que não há uma mais importante que a outra, mas que determinadas situações irão fazer a diferença, irão exigir um determinado tipo de liderança, um determinado estilo de liderança. Tranquilo? Ok, não vamos esquecer. Lembrei agora de uma aula que eu estava ministrando e o aluno chegou para mim e disse: professor, agora vamos falar sobre líder e chefe. Eu posso trazer um exemplo que vem sempre à minha cabeça? E eu disse: fale. E ele disse: professor, quando eu penso em chefe, eu lembro do Thanos, lá dos Vingadores. E quando eu lembro de líder, eu penso logo no Capitão América. Pelas ideias, pela forma de agir, pela forma de falar, pelo respeito ao grupo, à equipe, e eu penso dessa forma. Eu estou errado, professor? Eu disse: claro que não. E a partir de agora, eu irei lembrar de você e vou trazer essa ideia e colocar na minha aula. Observem, gente, o chefe manda, ele diz eu, ele diz vá, ele procura um culpado, ele fiscaliza, ele desmoraliza. Veja que ele não vai trazer para si o pensamento do outro e quando a situação der errado, ele vai sempre atribuir
ao subordinado, aquela outra pessoa que talvez não tenha recebido a orientação necessária para fazer determinada atividade. Já o líder é diferente, ele vai orientar, ele vai dizer nós, ou seja, aquele sentimento de pertencimento, de fazer parte do grupo e estar junto com a equipe. Ele vai dizer vamos, ele vai estar junto, ele vai estar presente. Aquela teoria da liderança pelo exemplo, né? O líder junto com o grupo, no meio ou adiante. Ele vai acompanhar a realização das atividades e ele vai acompanhar respeitando, confiando cada um dos membros da sua equipe. E, por último, assume a responsabilidade das atividades porque ele confia na sua equipe. Então, diferença de líder para chefe é essa aí, e é claro que eu não podia esquecer da orientação, da indicação, do exemplo do meu aluno. Aí, é para você, amigo. Galera, agora nós vamos responder umas questões para saber se você fixou direitinho aí o conteúdo na sua cabeça. Bora comigo, jogo rápido. Qualquer coisa você para a tela e depois dá sequência para poder visualizar o gabarito comigo. Bora lá! A partir da definição, liderança é o uso da influência não coerciva para dirigir as atividades dos membros de um grupo e levá-los à realização dos objetivos grupais. Marque a opção que não caracteriza uma situação de liderança. Perceba, todas são características de o quê? De uma situação de liderança, menos uma. Bora lá. Um estudante é indicado pelos colegas para organizar a apresentação de um evento científico e orientá-los nessa tarefa. Vejam, o grupo identificou uma pessoa e essa pessoa foi indicada pelos seus amigos para que liderasse esse grupo, essa equipe. Ele foi reconhecido pelo grupo. Poxa, com certeza aqui nós temos um exemplo claro de liderança. A liderança que foi reconhecida pelos membros da equipe. Letra B. Um cidadão reúne os vizinhos e consegue a aprovação destes para reivindicar melhorias no seu bairro. E aí, pessoal, ele é um mobilizador, é um líder mobilizador. E se os colegas, se os vizinhos o seguirem, aí é que vão confirmar ainda mais essa característica, essa iniciativa da liderança do cidadão. É verdade, letra A e letra B são sim situações em que a gente visualiza a liderança aparecendo. Letra C. Um diretor de uma empresa exige a presença de todos os seus subordinados na reunião da diretoria. Gente, o líder exige, o líder, ele traz as pessoas consigo. Ele não precisa exigir nada de ninguém, porque ele conquista as pessoas pela maneira como ele age diante delas. É meio estranho aqui a letra C. Um técnico de futebol consegue que todos os seus atletas façam doação de sangue. E aí? Bom, realmente esse técnico aí, ele é um líder, porque ele conseguiu fazer com que todos fossem doar sangue, fato esse que não é obrigatório, mas ele conseguiu tocar os seus jogadores e convencê-los a fazer algo que não é obrigatório. Muito bem, a letra D está compatível com uma característica de liderança. Um padre obteve dos seus fiéis ajuda para uma comunidade carente. Observe, ele pediu, ele esclareceu, ele informou e as pessoas se sensibilizaram pelo padre, que nesse caso é sim um líder em fazer algo em prol da comunidade carente. Então, pessoal, a única alternativa que apresenta uma característica que não é da liderança ou uma situação de liderança é exatamente a letra C. Eu sei que você acertou, hein? Parabéns! Galera, vamos agora para a próxima questão. Dentre as opções abaixo, marque aquela que apresenta uma situação característica de liderança. Olha, é uma característica de liderança. Letra A. Quando os liderados escolhem o líder espontaneamente. E aí, é ou não é reconhecimento de liderança? Professor, é sim. Letra B. Quando o chefe usa a coerção para conseguir resultados dos seus subordinados. É assim que ele vai ser líder? Aqui ele está sendo no máximo chefe. Não é verdade, pessoal? Não, não é assim que se respeita, que se constrói também um líder. Letra C. Quando os liderados temem a reação do chefe. E aí, a equipe tem que ter medo do chefe? Claro que não, professor. O líder tem que trazer as pessoas para si. E essas pessoas têm que se sentir bem com o líder, têm que admirá-lo, diferentemente do que a gente está vendo aí nessa
Alternativa. Letra D. Quando os liderados percebem quem tem mais autoridade na organização e resolvem obedecê-lo. É mais autoridade. Autoridade é algo formal dentro da empresa. Não é isso. Isso não é característica, isso não é exemplo de liderança. Tá bom, gente? Logo, vamos agora para a letra E. Quando a empresa determina quem vai ser o líder. Não, quando a empresa determina, ela vai determinar o chefe. O líder é outra coisa. Como eu já disse, algumas empresas conseguem fazer mapeamento, um trabalho dentro da sua estrutura e identificar os líderes e levá-los até a estrutura de chefia. Aí as coisas ficam até interessantes, porque é uma valorização, um reconhecimento de quem está exercendo essa atividade dentro da empresa. Não é isso? Professor, a alternativa correta aí é a letra A. Exatamente. Quando o líder é escolhido pelos liderados, é uma característica clara de liderança, o reconhecimento de uma característica dele dentro da organização. Agora vamos para mais uma questão. O tipo de comunicação que ocorre entre as unidades de trabalho situadas no mesmo nível é a... Professor, não estou vendo a horizontal aí. Amiguinho, você vai acertar, eu tenho certeza. Já acertei, professor. Não tem horizontal, mas tem lateral. É isso mesmo. Então, você sabe que o processo comunicativo dentro da empresa pode acontecer de baixo para cima, de cima para baixo, horizontalmente. E é claro que nós ainda temos formal e informal. Você acertou a questão. Letra A, comunicação lateral, também conhecido como horizontal. Beleza, galera. Muito obrigado por assistirem a essa aula conosco. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal no YouTube, Nota 10 Play, e sempre fazerem seus comentários. Também adicione lá o sininho das notificações, porque todas as vezes que nós tivermos um novo vídeo, você vai assistir conosco. Também nos procurem nas redes sociais. Vamos lá no Instagram, vamos no Facebook. Não esqueçam, Nota 10 está aqui para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.